E aí, bem-vindo à nossa aula 19, curva de aquecimento e resfriamento. A nossa aula aí a gente vai ver vários conceitos, mas o foco aí, a questão do dia é para a gente entender como economizar dentro da cozinha, como economizar ao cozinhar. Vamos ver então, né? A economia na cozinha, mas baseado em quê? Na economia do gás, né? A gente vai entender isso mais para frente pensando em curvas, principalmente de aquecimento, que é quando a gente cozinha. Como que a gente faz para economizar gás? Vota num presidente decente. Não, brincadeira. A gente vai ver isso relacionado com panela de pressão, tampa, tamanho da panela. Mas para entender isso, a gente vai ter que passar por alguns pontos aqui. A gente vai ver então 7 pontos na aula. Conceitos anteriores, substância mistura bem rápido, 1 minutinho só. A curva experimental de aquecimento, que tem a curva experimental e a curva teórica. A gente vai ver as curvas completas, aquecimento e resfriamento. O efeito da pressão, isso daqui vai ser bem importante para a gente na aula de diagramas de fase, a gente vai ver bem um pouco mais para frente aí. Com esses conceitos, a gente vai ver 4 dicas para economizar gás na hora de cozinhar. Depois a gente vai ver curvas de misturas e comparar com a de substâncias puras e entender a diferença de mistura eutética e azeotrópica. Beleza? Esses, então, são os nossos 7 pontos. Vamos lá? Então, começando aqui pelos conceitos anteriores, o que a gente já viu aí nas aulas, né, de um pouco de termoquímica de mudança de fase? Nós vimos, né, que as substâncias puras, elas mudam a sua fase, né, sai do sólido, vai para o líquido, sai do líquido, volta para o sólido. Nas mudanças de fase, isso ocorre em temperatura constante para substâncias puras. Então aqui eu tenho gelo, né, substância água, estou fornecendo calor, a gente já viu isso, mas é aquela revisada bem rápida. Estou fornecendo calor aqui pela chama, né, que é uma reação exotérmica. A temperatura aumenta de -10 para 0. Chegou em 0, que é a temperatura de mudança de fase da água. Esse 0, essa temperatura não vai mudar. Começa a derreter o gelo. Tenho água e água líquida e água sólida. Continuo derretendo. Agora eu só tenho água líquida a 0 graus. Então, durante toda a mudança de fase, temperatura é constante. Só tenho líquido, estou fornecendo calor, aí sim eu vou conseguir perceber, aí sim vai ser sensível, né? O termômetro vai variar a temperatura a partir do momento que todo sólido derreteu. Então a gente viu aqui saindo de 0 e indo para 40 graus e aumentando a temperatura, tudo bem? A gente viu também que a água destilada é quando eu tenho apenas água. Então, como que eu vou ter água como substância pura? Água destilada, deionizada, que aí eu só vou ter água. Água mineral tem sais e gases dissolvidos. Água salgada é uma mistura. Água salgada com corpo de fundo são misturas, essas 3 últimas aqui, tudo bem? Certo, curva experimental de aquecimento. Agora a gente vai construir a curva experimental utilizando esses materiais aqui. Então a gente vai utilizar um termômetro, né, igual a gente estava mostrando antes, o becker com água com gelo, a mufa. A gente pode construir essa curva ou aqui com o bico de Bunsen ou numa chapa de aquecimento. Certo. Aqui a gente tem um modelo 3D do bico de Bunsen, né? Então tem a mangueirinha, vem com gás, tem um negocinho aqui de ferro que você pode girar para controlar a chama, para ser uma chama com que consome mais oxigênio, menos oxigênio, mas isso são detalhes, tudo bem? Então vamos construir essa curva aqui. Atenção, hein? É um gráfico. Aqui no eixo X a gente tem o tempo, então 0 tá bem aqui atrás da minha figura, né? 1, 2, 3, a cada 1 minuto, é um tempo bem longo, né? Porque geralmente a gente faz isso com 20 segundos, 30 segundos, mas a cada 1 minuto aqui no nosso exemplo, eu vou coletar um dado, um valor de temperatura. E o valor aqui tá 0 até 100, tudo bem? A gente está agora no nosso experimento, a gente não ligou a chama ainda, ó, a chama está desligada. E aqui está marcando 0 graus, tudo bem? Eu vou começar a fornecer calor e a cada 1 minuto eu vou coletar um dado de temperatura. Vamos lá? Liguei a chama e o tempo está passando. O tempo está passando, o tempo está passando. Começou a derreter um pouquinho do sólido, passou 1 minuto, ainda está 0 graus. O tempo está passando, o tempo está passando, 2 minutos, derreteu mais. Aqui ainda está em 0 graus, derreteu todo o líquido, já subiu aqui um pouco rápido a temperatura, já está ali perto de 9 graus.
Aqui a gente está observando o quê? A fusão sólido e líquido, né? Partindo de sólido para líquido, mas nesse momento aqui, nessa transição de fase, a gente tem esses dois estados físicos aqui. Aí, conforme só tem o líquido, a temperatura começa a aumentar aqui, né? Então, em 4, 5, 6 minutos, a gente foi coletando esses pontos. A gente começa a observar o gás aqui que está dissolvido na água sair, formar as primeiras bolhas aqui lá para os 70, 80 graus, né? Esse aqui é o aquecimento do líquido. Aqui a gente está tendo o líquido sendo aquecido, não tem nenhuma mudança de fase ainda. Essas bolhas aqui é um pouco da evaporação, mas não é a ebulição ainda. A ebulição a gente vai observar quando a gente chegar aqui, ó. Agora sim, a gente chegou, passou 7, 8, 9 minutos, a gente chegou nessa temperatura aqui constante em 100 graus. A gente está vendo a evolução vigorosa aqui, produção de bolhas aqui da água ebulindo. Agora sim está ebulindo, essas bolhas sim são de ebulição. E a gente mediu a temperatura em 100 graus. Então foi isso, a gente coletou pontos e construiu a nossa curva de aquecimento, a curva experimental. Então aqui ocorreu a ebulição, transição de fase, líquido-vapor. Se a gente traçar uma linha, olha lá, essa é a curva. Essa curva que eu estou construindo, pessoal, é se eu estivesse no nível do mar, ou estivesse numa condição aí de pressão de 1 atmosfera, tudo bem? Então, a gente vai ver que se a gente for construir a curva de aquecimento em outras altitudes, né, em Campinas, né, que é acima do nível do mar, na Bolívia, se a gente for construir num lugar abaixo do nível do mar, esses valores vão ser diferentes, tudo bem? A gente vai entender por quê, mas isso daqui observa na pressão de 1 atmosfera. A curva teórica, né, aquela que a gente desenha na lousa, olha só, ela é toda reta, toda durona, mas ela não é assim de verdade. Quando a gente vai construir no experimento, ela tem essa suavidade aqui. Então, atenção, estudante, se você vê uma curva retinha ou vê uma curva assim suavizada, tá representando a mesma coisa, só que uma tá mais próxima do experimento e outra tá mais teórica, né? Mas então, as duas representam a mesma coisa, tudo bem? Vamos lá? Curvas completas agora, a gente vai ver o aquecimento e o resfriamento. Então, a gente viu essa parte aqui no experimento anterior, a fusão, o aquecimento e a ebulição, mas como que seria partindo do sólido até o gás? Então, sólido, aquecimento do sólido, fusão do sólido para o líquido, aquecimento do líquido, ebulição aqui, né? Vaporização do líquido para o gás, aquecimento para o gás. Então, essa aqui seria a curva completa de aquecimento, tudo bem? Agora, vamos ver do resfriamento? Eu tenho o resfriamento do gás, condensação, resfriamento do líquido, solidificação, resfriamento do sólido. Essa daqui é a curva completa de resfriamento. E olha só o que eu posso fazer. Eu posso ajuntar as duas no mesmo gráfico. Pego uma amostra de água, aqueço, faço toda a parte do aquecimento, resfrio, faço a parte do resfriamento. Aí você vai falar assim, nossa, mas é simétrico assim? Então, é simétrico por quê? É simétrico porque eu estou considerando a mesma massa de água, então isso é bem importante, tá? Por quê? O aquecimento pode estar de um jeito e o resfriamento está mais esticado. Por que ele pode estar mais esticado? Porque eu, por exemplo, aqui forneço uma certa quantidade de calor e aqui eu retiro a mesma quantidade de calor. Se eu fornecer aqui numa taxa e retirar em outra, vai ser diferente. Se aqui eu tiver uma massa e aqui eu tiver outra, vai ser diferente também. Então tem que ser mesma massa, mesma quantidade de calor fornecida e retirada para ficar simétrico desse jeito. Mas o que não vai mudar, independente da massa, independente da taxa de calor que você fornece e retira? A temperatura de fusão e ebulição. Isso é importante. A temperatura de fusão aqui vai ter que ser igual à temperatura de solidificação aqui. Então, no aquecimento e no resfriamento, vai ter que ser igual à temperatura de fusão e solidificação para a substância, tudo bem? A temperatura de ebulição e de condensação também tem que ser igual. Não vai estar a temperatura de ebulição aqui e a de condensação embaixo, beleza? Então, isso tem que ser igual. Agora, a inclinação... se aqui vai estar inclinado assim e aqui vai estar mais inclinado, em vez de estar igualzinho, vai estar mais inclinado, aí pode mudar, mas as temperaturas são iguais.
Então aqui está uma divisão, né? Ah, e esse ponto aqui? Ah, esse ponto até onde eu aqueci. Então aqui é 100 graus, eu aqueci até 150 graus, por exemplo. Poderia ter aquecido mais? Poderia. Mas eu quis aquecer aqui até 150 no meu exemplo e depois comecei a resfriar. Beleza? Certo, agora o efeito da pressão na temperatura de ebulição. Isso aqui é muito legal, pessoal. A gente utiliza isso todo dia quando a gente vai fazer uma feijoada, vai cozinhar algum alimento na panela de pressão. A panela de pressão, ela vai comprimir o gás ali dentro e vai aumentar a pressão dentro da panela, fazendo com que a temperatura de fervura ali dentro da água seja diferente, seja maior. Vamos ver aqui. Então, o que a gente fez? Aqui está começando em 30 graus, nesse exemplo. Aqueço a água, por exemplo, eu estou na cidade de Santos, né? Estou no nível do mar. Aqueço a água na minha panela, no nível do mar, chego em 100 graus. Agora, se eu for aquecer a água na panela de pressão, olha como que o gráfico vai mudar. Vamos colocar aqui os três, é o roxo. Se eu for aquecer na panela de pressão, vou aquecer, 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 e a temperatura de ebulição da água dentro da panela de pressão, por estar com uma pressão maior, vai ser maior do que 100 graus. Então, a água ferve a 100 graus? Não. A água ferve a 100 graus a 1 atmosfera. A gente precisa de um gráfico que é o gráfico de diagrama de fases, que a gente consegue ver a temperatura de ebulição de acordo com a pressão. Então, em 1 atmosfera, ferve a 100 graus. Na panela de pressão, ferve acima. Em uma cidade em altitude elevada, que não está no nível do mar, por exemplo, La Paz, na Bolívia, tenho muita vontade de conhecer. Em La Paz, na Bolívia, é uma pressão menor, vai ferver a água numa temperatura menor, por exemplo, 90 graus. Beleza? Então, se você mora numa cidade acima do nível do mar e você colocar água para ferver, colocar um termômetro, você não vai ver 100. Você vai ver uma temperatura menor, 90, 95. Beleza? Aqui, olha isso que legal. A gente está fazendo a água ferver a 40 graus na palma da nossa mão. Eu pego água, isso aqui eu fiz em casa. Vou até tentar fazer um shorts no YouTube para ver se viraliza, as pessoas se inscrevem, curte, porque muita gente que assiste esse vídeo não é inscrito. Olha que absurdo, mas no shorts é um jeito bom de você conseguir inscrito. Então eu vou fazer uns shorts, aí vai ter uma playlist de shorts, dá uma olhada lá que tem coisas bem rápidas e interessantes. Mas se você está assistindo, deixa um comentário de alguma dúvida, se inscreve, que isso vai me ajudar bastante. Então vamos olhar aqui esse videozinho aqui estilo shorts, né? Tem água aqui, morna, o termômetro aqui tá marcando 40 graus, eu pego a seringa, tampo na ponta, coloquei 5 mililitros e puxo o êmbolo. Olha lá, a água fervendo. Essa água vai mudar a temperatura? Não, ela continua a 40 graus, mas ela está fervendo por quê? Quando você puxa o êmbolo, a pressão aqui dentro vai ser reduzida. O que a gente falou? Em pressões menores, por exemplo, em La Paz, né, na Bolívia, em pressões menores a água ferve em temperaturas menores. Então olha ali, na seringa a água fervendo a 40 graus. Você pode fazer isso na sua casa, não precisa da agulha, viu? Você tem que só tampar a pontinha da seringa com o dedo. A justificativa, pessoal. Por que que numa pressão menor a água ferve numa temperatura menor e numa pressão maior a água ferve numa temperatura maior? Isso está relacionado com a pressão de vapor. O conceito de pressão de vapor a gente vai trabalhar mais para frente na aula de propriedades coligativas, vai passar um pouquinho ali na destilação, mas simplificadamente para a gente entender. O líquido evapora. Esse líquido evaporando, o vapor vai causar uma pressão. Quando a pressão do vapor é igual à pressão atmosférica, formam-se as bolhas e o líquido entra em ebulição. Então vamos lá. O líquido evapora. O vapor causa uma pressão igual à pressão atmosférica, aí o líquido entra em ebulição. Se o líquido evaporando causa uma pressão, quando a pressão é baixa, o líquido evaporando só um pouquinho, ele já iguala, então temperatura baixa. O líquido evapora só um pouquinho, a pressão é baixa, ele já iguala e ferve numa temperatura baixa. Beleza?
Certo, chegamos agora nas 4 dicas de economia na cozinha. Economia do quê? De gás. Então o gás tá uma fortuna porque a Petrobras adotou a paridade do preço internacional e tá tudo um caro, a não ser que algum presidente mude isso, a gente vai pagar uma fortuna no gás. Então o que você tem que fazer? Consumir cada vez menos e passar fome e comer cada vez menos. Não. A gente tem que mudar as coisas. Mas o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Além de desejar aí que tenha políticos melhores e agir dessa forma, a gente pode ter algumas atitudes na hora de cozinhar. Quais são essas atitudes? Bom, a primeira é essa daqui. Ferveu a água, abaixa o fogo. Por quê? Porque ferveu a água, tá fervendo, você não vai deixar no fogo alto. Por quê? Porque a água, pessoal, quando ela tá fervendo, ela não vai aumentar a temperatura se você tiver com fogo baixo ou com fogo alto. Então, se eu estiver cozinhando um ovo, a água está fervendo a 100 graus, não vai adiantar o fogo tá alto ou o fogo tá baixo. Ela vai ferver ali na panela. Vamos supor que eu estou em Santos, tá? Mas eu estou em Jundiaí, que a água não ferve a 100. Eu tô lá em Santos fervendo o ovo. Se tiver fogo alto ou tiver fogo baixo, a temperatura de cocção, a temperatura que o alimento tá cozinhando, não vai mudar. Então, ferveu, abaixa o fogo da panela que você vai economizar gás e vai economizar no seu bolso. Segundo, sempre que possível, utilize panela de pressão. Por quê? Quando você utiliza panela de pressão, você vai comprimir, né? Essa aqui é uma panela de pressão de 1800 bolinha, super perigosa, aquelas panelas que explodia, né? Deus me livre. As panelas de pressão hoje são super seguras. Mas o que vai acontecer se eu ferver na panela normal? Vai ferver a 100. Se eu ferver na panela de pressão, a temperatura de cocção vai ser maior, 110, 115, sei lá. Essa temperatura maior vai cozinhar o alimento mais rápido. Cozinhando o alimento mais rápido, você pode economizar gás, tudo bem? Não vai deixar lá um tempão gastando gás à toa. Terceira dica, usar a tampa e evitar ficar abrindo toda hora, ficar evitando abrir à toa. Quando você abre a tampa da panela, sai aquele ar quente, sai aquele vapor de água quente e você está perdendo calor. Se você está perdendo calor, você está aquecendo a panela, aquecendo a água, aquecendo os alimentos à toa. Então, o que vai acontecer aqui? Panela fechada, panela de pressão, ferve numa temperatura maior. Agora a gente está fervendo numa panela normal, de tampa, não é panela de pressão, panela normal, só que a gente fica abrindo e fechando toda hora. O que vai acontecer? Você tá com o gás igual, aberto, né, no fogo normal, aquecendo, só que ele vai aquecer, olha só, mais devagar. Por que ele vai aquecer mais devagar? Porque o calor que você está fornecendo não está aquecendo a água, está sendo perdido para o ambiente. Então aqui é se você aquecer com a panela fechadinha, chega lá no 100 graus, tudo bem? Agora, se você ficar abrindo a panela, vai demorar para chegar no 100 graus. O que foi essa demora aqui? Gasto de dinheiro à toa. Beleza? E quarto, preferência em panelas pequenas. Aqui, cuidado. A panela tem que ser de acordo com a quantidade que você está cozinhando. Então, você está fazendo um pouquinho de arroz, pega uma panelinha pequena. Por quê? Se você pegar uma panela grandona para fazer aquele pouquinho de arroz, você, em vez de esquentar o seu alimento, você vai estar esquentando a panela e você está perdendo dinheiro. Então, como que fica o gráfico aqui da panelona grandona e aberta ainda por cima, né? Para a gente comparar. Então, você tem uma panelona, você está fornecendo o calor do fogão. O que está acontecendo? Você está esquentando a panela, você não está esquentando a comida. Então, além de estar perdendo calor ali para o ambiente, porque você está abrindo toda hora para poder comparar, você está aquecendo a panela. Então a água vai demorar ainda mais para aquecer, tudo bem? Porque você tem que esquentar a panela e a água. E aí vai chegar mais tarde ainda e você vai gastar mais dinheiro. Resumindo, ferveu o fogo, abaixa. Ferveu a água, abaixa o fogo. Segundo, sempre que possível usar a panela de pressão. Terceiro, cozinhar com a tampa fechada. E quarto, preferência em panelas pequenas, de acordo com o tamanho do alimento. Não vai cozinhar com o alimento até a boca também, porque o Gabriel falou. Tem que ser de acordo com o tamanho, evitar panelas enormes, tudo bem? Essas são as 4 dicas aí, espero que você economize dinheiro com essas 4 dicas. Agora, curvas de misturas, nosso 6º ponto, pessoal. Então aqui foi uma substância pura, água destilada lá, sem ser uma mistura. Então a gente pega, observou aqui a faixa de fusão,
Desculpa, observou aqui o ponto de fusão, o ponto de ebulição. O que vai acontecer se eu não tiver apenas água destilada, uma substância pura? Eu tiver, por exemplo, água com bastante sal, se eu fizer uma visão aqui no nível atômico molecular, tem íons de sódio e cloro dissolvidos nessa água. Agora eu tenho uma mistura. Olha aqui o que acontece. Compara o gráfico de um com o gráfico do outro. O que aconteceu aqui? A temperatura de ebulição... Opa, é aqui em cima. A temperatura de ebulição foi acima dos 100 graus e a temperatura de congelamento foi abaixo dos 100 graus. Não é mais uma temperatura num nível, é uma faixa. Então, ela tem uma faixa de fusão, está inclinado. Era para ela estar assim, ela está assado, está inclinado. Era para ela estar assim, está assado, está inclinado. Opa! Então, se você vê um gráfico de uma substância desconhecida e está inclinado na faixa de fusão, está inclinado na faixa de ebulição, está apresentando, desculpa, uma faixa e não está apresentando um valor específico, se está inclinado é porque é uma mistura, tudo bem? Então, essa daqui é uma mistura de água e sal, vai ter esses valores inclinados aí, com valores... não vai ser um valor definido. Vai começar a ferver, a temperatura vai aumentar, mas não vai aumentar muito, vai aumentando um pouquinho, tudo bem? Certo, misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Agora, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma substância misturada com outra substância, formou uma mistura. Só que ela funde a temperatura constante. Ah, então é substância pura. Não. Ela funde essa mistura, está fundindo a temperatura constante, você aquece o líquido dessa mistura e aí vai ter uma faixa de ebulição. Aqui, ó, a faixa começa num valor, termina no outro, não é uma temperatura constante. Agora a gente tem outra mistura, que você tem ela mistura sólida, você chega na temperatura de derretimento, ela vai derretendo e a temperatura vai aumentando, ela tem uma faixa de fusão. Aquece o sólido, mas chega na ebulição dessa mistura, ela ebule num valor de uma temperatura constante. Essas misturas não são a mistura comum que a gente viu antes. São misturas especiais, que a gente chama de misturas eutéticas e azeotrópicas. Eu vou falar que quando eu era estudante, eu sempre trocava qual que era qual. Sempre trocava, nunca acertava isso aqui. Eu odiava ter que decorar isso daqui. Um macete, eu odeio macetes, mas um macete pra gente lembrar isso é como? Eu olho, tá inclinado aqui, reconheci que é uma mistura. Por que eu sei que isso daqui é uma mistura? Macete, hein, ó, macete é esse. Eu olhei, vi que é uma mistura. Como que eu sei que é uma mistura? Porque está inclinado na faixa de ebulição. Se está inclinado na faixa de ebulição, eu sei que é uma mistura. Que mistura que é? Eutética. Então, eu falo que é a mistura... Porque eutética e ebulição. Se eu reconheci pela faixa de ebulição, é eutética. Se eu reconheci pela faixa de fusão, aí tem o Z aqui. Macete, né, gente? É para decorar. Isso é muito triste. Se eu decorei... Se eu vi que é uma mistura, só que aqui está constante, mas eu sei que é mistura por quê? Sei que é mistura porque está variando na fusão. Fusão Z azeotrópica. Então essa é eutética e essa é azeotrópica. Beleza? Tem gente que decora assim. A eutética tem fusão constante. Eu não consigo decorar assim, eu decoro assim. A eutética, eu reconheço que é mistura. Por onde? Eu reconheço que é mistura porque está inclinado na ebulição. Então é por onde eu reconheço que é mistura. Se eu só olhasse esse pedaço aqui, ó, eu não saberia me dizer se é uma mistura. Por quê? Porque está fundindo a temperatura constante. Então eu olhei, aqueci, fundiu, aqueceu. Aqui, se eu olhasse só aqui, não sei o que é. Mas aqui está inclinado. Então eu sei que é mistura. Se eu olhasse só por aqui, eu não saberia se é uma mistura comum ou se é uma mistura eutética. Olhando tudo, eu sei que é uma mistura eutética. Complicado, mas é um jeito de lembrar. Certo, vamos ver tudo aqui então. Então, substância pura, temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante. A gente tem a mistura comum, então eu estou olhando aqui, faixa de fusão e faixa de ebulição, tem as duas. Mistura. Eu sei que é mistura. Agora vamos usar o macete aqui. Eu sei que é mistura. Por que é mistura? Porque tem faixa de ebulição. Se tem faixa de ebulição é mistura eutética. Olhei aqui. É mistura. Por que eu sei que é mistura? Porque tem uma faixa de fusão.
Mas qual mistura? Fusão azeotrópica. Tem essa aqui, é azeotrópica. É um jeito de lembrar. Triste, mas a gente tem que fazer essas coisas. Isso aqui não costuma aparecer tanto, aparece na prova da Unesp. Na próxima aula, a gente vai fazer as questões, você vai ver onde que aparece isso. Certo. Exemplos. Substância pura, água destilada, mistura comum, água com sal. Aonde que a gente tem misturas eutéticas? Na solda. Então você tem a solda, que é uma mistura de chumbo com estanho. Quando você está derretendo ela, ela vai derreter a temperatura constante para você fazer a ligação ali dos componentes eletrônicos. Isso aqui é bem importante. Mas a ebulição dela acontece em uma faixa, por isso que ela é uma mistura eutética. Uma mistura azeotrópica, água e etanol. Água e etanol, ela tem uma faixa de fusão, mas ela ebule numa temperatura constante. Por isso que aqui essa mistura azeotrópica tem um problema para separar ela, tudo bem? Para você ter etanol 100%, você fazer a destilação tem que fazer uns macetes, tal, porque forma o azeotropo. Então, essas misturas aqui, elas podem te ajudar muito, que é o caso da solda, ou podem te atrapalhar na separação. A gente vai ver isso melhor mais pra frente. Mas um exemplo de azeótropo, né? A gente chama esse de eutético e a gente chama esse de azeótropo. Um exemplo é água e etanol. Tudo bem? 96% em volume. Então foi isso que a gente viu. Ufa, você chegou aqui, a gente tá com, sei lá, mais de 20 minutos de aula. Aonde que a gente vai usar isso mais para frente? A gente viu esses pontos, a gente vai rever novamente conceitos anteriores nessas curvas em propriedades coligativas. A gente vai ver o quanto que sobe o ponto de ebulição, o quanto que abaixa o ponto de fusão em misturas, nas aulas de propriedade coligativa. E a gente vai ver aquele entalpia de vaporização, entalpia de solidificação nas aulas de termoquímica. Tudo bem? É isso, queria te agradecer. Deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida que eu respondo o mais rápido possível. E é isso. Valeu, fica para a próxima aula que vai ser uma aula de exercícios. Valeu!